Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos debater a importância e riscos da automação de decisões judiciais com a inteligência artificial. A automação no judiciário brasileiro, impulsionada pela inteligência artificial, tem sido debatida como uma solução inovadora para melhorar a eficiência, celeridade e acessibilidade da justiça. Em eventos como o CONIP-JUD 2024, o Conselho Nacional de Justiça apresentou iniciativas focadas em transformar digitalmente o Poder Judiciário por meio do programa Justiça 4.0, que visa modernizar os tribunais com o uso de IA e plataformas digitais integradas. Esses esforços são vistos como parte de um movimento global mais amplo, no qual a digitalização de sistemas judiciais é adotada para resolver problemas como morosidade e excesso de processos, ao mesmo tempo em que busca garantir consistência e reduzir custos. No entanto, apesar dos avanços, há debates sobre os limites e riscos do uso dessas tecnologias no contexto da administração da justiça. O CNJ tem se empenhado para implementar laboratórios e centros de inovação voltados para a aplicação de IA. Exemplos incluem sistemas como Synapses e Victor, que já auxiliam decisões judiciais em várias jurisdições do país. Essas ferramentas têm o potencial de apoiar o trabalho dos juízes, melhorando a velocidade e a qualidade dos processos judiciais, mas não sem levantar questões éticas e operacionais. A pesquisa apresentada durante o CONIP mostrou que, embora a IA seja promissora, seu uso no judiciário ainda é esporádico, com 70% dos magistrados e servidores utilizando-a raramente. No entanto, há um reconhecimento crescente do seu potencial, especialmente para tarefas como busca de jurisprudência e análise de dados. Entretanto, os riscos da automação das decisões judiciais são significativos. A substituição completa do juiz humano por um juiz robô é vista com ceticismo, devido às complexidades envolvidas no ato de julgar, que incluem a análise sensorial, a argumentação racional e a tomada de decisões que consideram aspectos emocionais e sociais. A automação também traz desafios relacionados à transparência, segurança cibernética e vieses algorítmicos, que podem comprometer a imparcialidade das decisões. Como aponta Arnaldo Bozon Paz, desembargador estudioso do tema, a digitalização pode facilitar processos, mas a automação total das decisões judiciais apresenta riscos significativos, como a desumanização da justiça e a padronização excessiva das decisões. O ato de julgar envolve não apenas a aplicação de normas, mas também a interpretação de valores éticos, culturais e sociais que são inerentemente humanos. A automatização de decisões judiciais corre o risco de reduzir essa complexidade a meros padrões de dados, o que pode gerar decisões insensíveis às particularidades de cada caso. Além disso, a dependência de algoritmos pode reforçar vieses pré-existentes nos dados processuais, perpetuando desigualdades e injustiças, sobretudo se as decisões automatizadas não passarem por revisão humana cuidadosa. Outro ponto de crítica diz respeito à falta de transparência dos algoritmos, conhecidos como black box. Como algoritmos complexos e opacos, muitas vezes não se sabe como a IA chega a determinada decisão, o que dificulta a responsabilização e a possibilidade de contestação por parte dos envolvidos. Essa falta de clareza no processo decisório pode comprometer direitos fundamentais, como contraditória e a ampla defesa, pilares essenciais do devido processo legal. Além disso, o uso indiscriminado de IA sem mecanismos claros de auditoria e supervisão humana pode comprometer a legitimidade democrática das decisões judiciais, suscitando desconfiança da sociedade quanto à imparcialidade e à justiça dos resultados.
Diante dessas preocupações, o CNJ trabalha na criação de diretrizes claras para a aplicação de IA no judiciário, como a Resolução número 332 de 2020, que estabelece normas de ética e transparência no uso da IA. Essas medidas visam assegurar que a IA seja utilizada de maneira complementar, mantendo o juiz humano no centro das decisões, mas com um suporte tecnológico para aprimorar a eficiência do sistema. Nesse episódio, vamos debater sobre o uso da inteligência artificial no judiciário. Quais os limites para a sua utilização? A automação completa das decisões é improvável? Como a interpretação de valores éticos e a consideração de variáveis emocionais e culturais são aplicadas nas decisões automatizadas? É possível falar em uma governança responsável que equilibre os benefícios da tecnologia com os princípios fundamentais da justiça? Essas e outras perguntas serão discutidas no episódio de hoje. Vem com a gente. Ana, então vamos começando nossa conversa aqui sobre esse tema, que eu acho que é um tema bastante desafiador. E a pergunta eu começo fazendo para você, justamente porque eu sei que você participou recentemente de umas audiências públicas que aconteceram no CNJ a respeito, desse debate sobre o uso da IA no judiciário, né? Eu queria saber de você, realmente, assim, se um dos debates, né, um dos desafios que foram trazidos ou são trazidos gira em torno justamente da questão ética, né, que essa automação ou automatização judicial enfrentaria, principalmente quando a gente está pensando, né, que o uso desses sistemas de inteligência artificial, ou ainda que não sejam de inteligência artificial, mas automatizados, poderiam retirar essa característica humana de uma decisão judicial, que é, de uma certa forma, né, é quase como um princípio universal e inabalável e eterno, né? A gente ter o direito de ter uma ação judicial julgada por um juiz, que até agora, até onde a gente sabe, até hoje, é um juiz humano. Então, fala um pouco para a gente como é que foi a sua participação na audiência e como é que foram esses debates sobre esses desafios éticos. Maravilha, Caitlin. Eu vou tentar aqui mapear algumas das discussões para depois, se for o caso, a gente conseguir aprofundá-las. Eu acho que a primeira premissa é uma premissa que o Harari sempre tem ressaltado em várias das suas entrevistas. IA não é uma mera ferramenta. IA é um agente. Então, a gente não pode querer comparar a inteligência artificial com softwares, com uma série de outras tecnologias que adotamos no nosso dia a dia para facilitar a execução de determinadas tarefas. Como aqui ela tem poder decisório, ela tem protagonismo nesse poder decisório, a gente está falando de uma outra realidade. E é por isso que eu sustento que, quando a gente utiliza IA em processos decisórios, em maior ou menor grau, nós, de certa forma, estamos praticando uma espécie de terceirização dessas atividades. E o que acontece também no setor privado, mas que no setor público é ainda mais complicado, porque se é um agente privado que desenvolve essa tecnologia, na prática, a gente começa a aplicar uma espécie de parceria aí público-privado, o que vai exigir uma série de considerações. A atividade jurisdicional, ela é total ou parcialmente delegável para outra pessoa que não aquele agente, pessoa natural que está imbuído da jurisdição, e para aqueles servidores do Poder Judiciário, que, além de tudo, estão sujeitos a um regime administrativo altamente rigoroso, exatamente para assegurar o cumprimento de todos os princípios daquilo ali. Se a gente entende que sim, quais são os cuidados? Se o juiz se utiliza de uma tecnologia, por exemplo, como o ChatGPT, que é uma tecnologia disponível ao público, ela atende aos requisitos de segurança, e eu já aqui adianto que não, ele vai disponibilizar dados pessoais, informações sensíveis, sem nenhum tipo de cuidado? Mesmo quando essa tecnologia é produzida especificamente para o Poder Judiciário. Mas se é uma empresa privada, como é que a gente resolve problemas relacionados a conflitos de interesses, a favorecimentos indevidos? A mesma empresa
que fornece, às vezes, a tecnologia, pode ser interessada no judiciário, ela pode ser uma grande parte do judiciário. Ela pode ter como clientes empresas que são partes ou litigantes importantes do judiciário, ou mesmo escritório de advocacia. Como é que a gente vai fazer, então, para assegurar que essa terceirização possa ser implementada de uma maneira adequada e sem esse tipo de conflito? E nem entrei aqui no mérito da decisão, né? Porque, ao meu ver, quando a gente está utilizando inteligência artificial, a gente, na verdade, está trazendo uma série de riscos extras, como incidentes de segurança, discriminações e etc. E, além de tudo, a gente não está entendendo que o julgamento de máquina, ao meu ver, ele jamais vai atender a uma série de características do julgamento humano. Ou seja, a gente pode até voltar a esse tema depois, Caitlin, porque eu gostaria muito de te ouvir. Mas, assim, por mais que eu pense nessa questão, eu fico pensando assim: a gente pode até trabalhar com todas as seguranças e cautelas com a inteligência artificial como um auxiliar, porque ela vai conseguir trabalhar com muitos dados de uma maneira que um cérebro humano jamais conseguiria, mas ela trabalha com padrões. Ela pode reduzir ruído, mas ela reforça viés. Ela olha para o passado, mas não necessariamente ela vai conseguir se adaptar para o futuro. Então, há uma série de aspectos aí, todos eles muito preocupantes. E aqui vai uma última advertência antes de passar a palavra para você. Não adianta dizer, mas hoje a IA ainda não está julgando, a gente não está diante da figura do juiz robô. Porque quando a IA é utilizada para atividades estratégicas do judiciário, como classificação de processos, resumos, ela pode estar tendo ali uma participação importantíssima. Dependendo da classificação ou do resumo, o resultado pode ser bastante diferente. Por outro lado, a gente sabe muito pouco da relação homem e máquina. Então, dizer que o juiz tem a palavra final, bom, que juiz é esse? Ele entende qual é o resultado de máquina? Ele tem como se opor ao resultado de máquina? Diante dos atuais incentivos de um sistema em que o juiz é incentivado a desovar processos, porque a métrica que ele tem do CNJ é quantitativa. O que é mais provável quando ele recebe sugestões de uma máquina? Que ele mantenha ou que ele vá questionar sem nem mesmo conseguir questionar? Então, é uma série de pontos aí que, ao meu ver, precisam ser equacionados. Então, de uma forma muito sintética, seriam essas as minhas primeiras considerações, porque eu quero também muito te ouvir. Perfeito, Ana. Eu acho que é importante a gente trazer alguns números também, né? Sim, Porque todos nós passamos, né? Seja como advogados ou como magistrados, advogados públicos, ou eventualmente até como pessoas que precisam se socorrer do judiciário, né? Para resolver alguma questão particular, né? A gente sabe o quanto é devagar, né, o nosso sistema, quanto essa nossa justiça que deveria ser célere justamente para garantir, né, um resultado justo, né, como essa lerdeza do judiciário, se eu puder usar esse termo, é criticado. Então, eu não estou querendo justificar que esse é o motivo pelo qual a gente deveria assumir, né, uma posição absolutamente favorável ao uso do IA. Mas eu vou trazer aqui alguns dados, e esses dados eu queria dar aqui para vocês, nossos ouvintes, aqui uma super dica de leitura. Esses dados eu consegui retirar de um livro excepcional chamado Inteligência Artificial nos Tribunais, Desafios Éticos e Jurisdição, de uma pesquisadora chamada Jamile Sabad, que escreveu a dissertação de mestrado dela, defendeu ano passado. O livro está sendo publicado, foi publicado agora em setembro, e é um livro que é excepcional porque ele traz dados que são super atuais e resumidos, né? Então eu posso já aqui dando uma recomendação de leitura e dizendo para vocês que esses dados eu tirei justamente da dissertação dela. Primeiro dado, assim, que é um dado realmente tenebroso, é que no Brasil, hoje, existem mais de 85 milhões de ações pendentes de julgamento, né? Quer dizer, até, né, um dado da Base Nacional, dados da Base Nacional de Dados do Judiciário, né, o DataJus, que ela demonstra aqui, né, atualizada até 2023, havia então 85 milhões de processos pendentes. Tá? E isso só vem crescer. Então, veja,
A gente não tem aí uma perspectiva de diminuição do número de ações judiciais por si só, né? A gente tem uma questão realmente de eficiência do judiciário. Segunda questão, o Brasil se não o maior, mas é um dos maiores, detém, né, um dos maiores, maior organização judiciária do mundo, né? A gente tem 92 tribunais funcionando, né? Estaduais, é, federais, especializados, né? 92 tribunais, né? E hoje, o que a gente tem, isso é um levantamento que foi feito pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, a gente tem um total de mais de 110 projetos de inteligência artificial desenvolvidos ou em desenvolvimento nos tribunais. Então, veja, 85 milhões de processos pendentes, 92 tribunais, 111 para ser específica, projetos de inteligência artificial desenvolvidos ou em desenvolvimento nos tribunais, tá? Então, esses dados, eles são dados que, a meu ver, assustam, né? São dados quantitativos assustadores e são dados que são utilizados como uma justificativa para a utilização de automatização ou inteligência artificial pelo judiciário. Agora, acho que esses números, inclusive, né, acho que são importantes justamente por conta também, né, dessa questão do debate ético, que é entender para que esses sistemas seriam utilizados, né? Eu acho que você falou muito bem, Ana, sobre o juiz robô, né? Eu acredito, pelo menos eu tenho essa esperança, né, de que o debate sobre um julgamento automatizado por uma máquina, do gênero, coloca o pedido, bota a resposta, sai uma decisão que a máquina, né, como um HAL 9000, né, um sistema de inteligência artificial, um chatbot, um chat GPT já traz o resultado, né? Eu espero que esse juiz robô ele esteja longe de se tornar uma realidade, porque eu acredito realmente na ideia de um juiz natural barra humano, né? Mas vamos pensar, né, que dentro desse debate ético, né, a gente precisa também imaginar uma limitação, ou qual seria a limitação para o uso desses sistemas, né? Então, se a inteligência artificial ela não vai servir para dar a sentença, ela pode servir para quê? Pois é, essa é uma grande questão. E você traz aqui, Kate, inclusive com os números, vários pontos que são muito importantes. Não só a gente tem muitas ações que não são julgadas no tempo devido, como a gente tem um problema seríssimo de insegurança jurídica, que é a questão do ruído. A gente tem tentado aí implementar alguns mecanismos de uniformização de jurisprudência, mas fato é que ainda estamos longe desse cenário. Então, de um cenário de segurança, né? Então, a IA é sempre apresentada como a solução para todos os problemas. Vamos ter julgamentos rápidos e julgamentos que são com alto grau de acurácia. Todos aqueles que estão na mesma situação terão o mesmo julgamento. Mas vejam, é claro que todos nós queremos celeridade, é claro que todos nós queremos segurança jurídica, mas isso não pode acontecer às custas de iniquidade. É muito interessante que o Poder Judiciário ele já tem essa missão delicadíssima de equilibrar segurança e justiça. E às vezes, para isso, ele olha para o passado, às vezes ele olha para o futuro e rompe o passado. A gente sabe que a inteligência artificial, na prática, ela olha para o passado para replicar esse passado no futuro, o que já é um problema. Na Sem descrição do mudança. episódio, né, a gente mencionou inúmeros outros problemas que vão desde incidentes de segurança, proteção de dados, erros, alucinações, discriminações, mas também existem várias outras questões que as máquinas não conseguem fazer. As máquinas não fazem o framing, que é o enquadramento, né? Às vezes é você olhar para o mesmo fato e, ao mudar o enquadramento, você muda toda a consequência jurídica dele. Um exemplo que eu sempre falo para os meus alunos é a união estável. Eu digo, gente, durante muito tempo isso era considerado uma relação meramente de fato. Entrou no mundo do direito como prestação de serviço doméstico, depois virou sociedade de fato, para depois chegar a ser uma união familiar. Isso não é banal. Cada vez que a gente muda o framing desse mesmo fato, a gente muda por completo as consequências jurídicas que são atribuídas a ele. As máquinas não trabalham com constrições, as máquinas não trabalham com causalidade, as máquinas não trabalham com contrafactuais. Então, Sim. vejam, há uma série de habilidades do raciocínio humano que as máquinas não têm como fazer. De maneira que me parece que não poderíamos substituir julgamentos
humanos por elas, e mesmo naquelas atividades, digamos assim, preparatórias, é a figura do robô assessor, do robô estagiário, vamos imaginar assim, temos que tomar também alguns cuidados, porque como é que se dá essa relação entre homem e máquina? Ou Uhum, seja, aquela pessoa humana que está recebendo a sugestão de máquina, seja de uma decisão, seja de uma classificação, seja de um resumo, ela tem condições de entender como aquilo foi feito, de suprir eventuais dificuldades ou reducionismos que a máquina tenha, porque se ela não tiver condições e não tiver incentivos para isso, a tendência é ela aceitar passivamente o resultado da máquina. E às sim. vezes, né, uma etapa anterior pode ser decisiva para o resultado do processo. E além de tudo isso, Kate, ainda tem um outro ponto que, ao meu ver, também envolve grandes desafios éticos. A gente sabe que o processo hoje no Brasil, especialmente as grandes causas, sob vários aspectos, já podem ser consideradas disputas pela melhor estratégia, muito mais do que pelo melhor direito. Então, Sem partes dúvida. sofisticadas, que têm bons advogados, que conseguem fazer um contato diferenciado com magistrados, aí vem todo o problema de lobby e tal, muitas vezes têm mais facilidade para emplacar suas teses. A partir do momento que a gente começa a usar muita tecnologia, é claro que os agentes mais sofisticados são aqueles que também terão condições de ter as tecnologias para entender e compreender as tecnologias usadas pelos tribunais, eventualmente burlá-las ou utilizá-las ao seu próprio favor. De maneira que Uhum, me preocupa também aqui o princípio da paridade de armas. Eu fico imaginando se a gente não pode estar caminhando para uma situação em que a disputa pelo processo, a disputa no processo se torne cada vez mais uma disputa pela melhor tecnologia e não uhum. necessariamente uma disputa pelo melhor direito, o que é extremamente preocupante num país tão desigual como o nosso. Sem dúvida. Esse é um debate, inclusive, Ana, que foi feito na França, há coisa de uns 2 ou 3 anos atrás, justamente com a proibição de uso de mecanismos de inteligência artificial que faziam um trabalho de jurimetria, com tendências de julgamento. No seguinte sentido, essas aplicações caríssimas, privadas, não eram públicas, muito pelo contrário, então, portanto, só quem tinha acesso eram grandes escritórios, grandes corporações, né? Esses aplicativos, eles tinham a capacidade de identificar a tendência de julgamento de determinados juízes. E com base no uso dessas tendências, a parte que está diante, né, desse resultado da máquina, da avaliação da máquina, ela tem uma melhor posição estratégica, inclusive do ponto de vista de negociação, né, pré-processual mesmo, né? Inclusive, Negociação, planejamento, tudo, né, Caitlin? Tudo. tudo, Você tem uma custo. informação, não é? E desculpa te interromper, e aqui ainda vai um outro ponto, já que a gente está falando de desafios éticos. É possível utilizar IA para fazer essa inferência? Porque, veja, uma coisa é a gente utilizar IA para saber o que o juiz tal entende sobre um assunto a respeito do qual ele já se pronunciou. Então, Sim. é uma coisa que todos nós poderíamos fazer. Daria muito É, mais trabalho, né? Vamos pegar todas as vezes em que esse juiz tratou do assunto tal, vamos ver se tem alguma tendência, algum padrão. Mas algo muito diferente é você usar a IA para tentar inferir algo ou uma matéria sobre a qual aquele juiz nunca se pronunciou, com base é, nos dados pessoais, né, que você tem a respeito dele, cruzamento de outras informações. Isso é muito perigoso. Capacidade preditiva de IA em decisões judiciais pode desequilibrar por completo o processo, violando o juiz natural, reforçando a quebra da paridade de armas e possibilitando uma série de manobras processuais que, ao meu ver, são incompatíveis com os princípios constitucionais. sem dúvida. E quando a gente pensa, né, eu acabei de me recordar de um caso, né, quando a gente pensa, por exemplo, em ações trabalhistas, né, em que a negociação, o acordo feito durante antes, né, obviamente, da sentença, né, um acordo preliminar, ele não gera jurisprudência, né? Isso é interessante, né? Porque também é uma estratégia de litigância, né? Você entrar num acordo para você não criar uma jurisprudência que eventualmente seja
contrário ao seu interesse econômico, né, do desenvolvimento da sua atividade econômica. Eu estou falando especificamente da Uber, né, que faz isso, Useira e Vezeira em fazer isso. Ela entra em acordo com os motoristas que alegam existir uma relação de emprego, ela faz um pagamento qualquer e isso entra num acordo, não faz jurisprudência, portanto, não chega ao Tribunal Superior do Trabalho e esse debate é como se fosse um debate inexistente, mas que é um debate que é morto ali. Mas isso não tem a ver com IA, né? Isso tem a ver só com a questão de que a estratégia processual, ela sempre existiu e a partir do momento em que a gente tiver um instrumento que permita esse desequilíbrio de armas, a verdade é essa, né? A gente vai ter um debate sobre voltar ao debate original do que é justiça, afinal de contas, né? Isso. Quem tem a melhor capacidade Uhum. de provar, né, uma situação ou é aquele que tem o melhor direito, né? Ou É seja, a isso. gente está diante do instrumento, da ferramenta ou do melhor direito, né? É isso. E não sejamos ingênuos, a gente sabe que o processo envolve uma certa dose de estratégia, os advogados Sim, estão aí para isso, então ninguém está questionando. O que a gente está questionando é o processo se tornar apenas uma estratégia. É a gente chegar sim, numa fase em que a gente ignore por completo a disputa pelo melhor direito e, de fato, comece a ver o processo não só como uma disputa pela melhor estratégia, mas pela melhor estratégia que, por sua vez, está alicerçada a disponibilidade das melhores tecnologias, né? Porque aí uhum, não se trata mais de uma estratégia que decorre apenas da inteligência ou do engenho dos advogados, né? E sim de uma força poderosíssima como a tecnologia, que certamente vai ser muito mais bem utilizada pelas partes sofisticadas, reforçando as sim, desigualdades num país como o nosso. Então, isso, de sim. fato, como você falou, nos faz repensar sobre todos os princípios processuais. Não. E que já são enfraquecidos em alguns momentos, né? Você Exatamente. estava falando aqui da decisão da máquina, né? Como justificar a decisão da máquina. Eu só pensei no embargo de declaração maquínico. É isso? É. Primeiro, Brincadeiras à a parte. gente teria que ter total transparência aí. Caberia aos tribunais desde já dizer, olha, se aquela decisão contou com qualquer participação da inteligência artificial, isso tem que ser declarado. A Sem parte dúvida. precisa saber disso, né? Até para Sem... que ela possa, eventualmente, entender minimamente aquilo. Apesar de, bom, o que é exatamente essa compreensão, né? Que a gente volta ao velho problema da ausência de transparência e auditabilidade de vários desses algoritmos. Quando eu vejo, por exemplo, o Supremo todo interessado aí em ter projetos, eu fico pensando, como serão estruturados esses contratos? O Supremo, por exemplo, vai aceitar que a empresa contratada para desenvolver essa tecnologia para ele alegue o segredo de empresa? Aliás, é possível É. que o judiciário utilize um sistema de inteligência artificial sem saber minimamente como esse sistema funciona, sem ter acesso ao código. Veja, não são questões banais. Uhum, uhum. Não, e eu estou lembrando aqui, você está falando da questão, né? Enfim, do privado e público, né? Você mencionou, né, essa Sim, eventual promiscuidade, né, entre o uso. Bom, o tema hoje, na ordem do dia, e a gente vai ter reunião do G20 daqui a pouco no Rio de Janeiro, é soberania digital. Né? Soberania digital não significa a gente retomar a produção de conhecimento tecnológico e aplicação do conhecimento tecnológico pelo próprio Estado. O que eu quero dizer com isso, né? É, o STF pode fazer uma contratação com a Google. Aqui eu não vou entrar num debate sobre como se faz a contratação, mas poderia, em tese, fazer uma contratação com a Google. As questões de segredo de negócio, a gente poderia, enfim, vamos falar delas daqui a pouco, mas o fato é que não vai ser possível a gente retomar uma ideia do estado máximo. Aí eu vou entrar na tua área de economia, né? A gente não pode pensar numa soberania digital no Brasil no sentido de fazer com que justamente a gente precisa manter a segurança e segredos, né, eventualmente do próprio Estado, do Poder Judiciário. A gente não pode retomar a atividade, né, estatal, quer dizer, o Estado retomando essa atividade, desenvolver essa tecnologia, mais uma vez, né,
se inchando loucamente. Mas isso tudo para dizer que eu não vejo problema nenhum em Google, Amazon, Microsoft atuarem no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial a serem aplicados no judiciário. O problema, né, como você bem colocou no início da sua fala, o problema se dá, tem que ser, né, refletido, na realidade, né, quando houver algum tipo de conflito de interesse entre aquilo que essas grandes empresas, né, pretendem e o que de fato elas vão garantir em termos de isenção, em termos de licitude da própria atividade. E aí eu lembrei de uma reunião que o ministro Barroso fez logo que ele assumiu a presidência do CNJ, que ele fez uma reunião com as grandes, né, Big Techs, né, chamando, na verdade, as Big Techs para que elas pudessem atuar, né, junto ao judiciário por meio, né, de propostas, né, de desenvolvimento de sistemas de IA. Né? A fala é interessante, mas a gente tem que ter um cuidado com esses interesses que são privados, a gente não pode esquecer isso, na atuação numa atividade que não é nem prioritariamente, né, é uma exclusivamente pública, né? Então, quando você falou aí da questão do segredo, né, o segredo ele não vai poder ser utilizado como um argumento para impedir a transparência, o acesso, né, de Uhum. como uma decisão foi tomada, porque a Google, por exemplo, não quer revelar um algoritmo que foi utilizado. Sinto muito, vai ter que revelar, sim, Eu pelo simples tenho fato de que esse. a atividade que está sendo, para a qual ela está sendo aplicada, aquele algoritmo, é uma atividade pública. E a regra geral da atividade pública é E transparência outra, absoluta. viu, Caitlin? Para além disso ser revelado ao Poder Judiciário, com todas as garantias contratuais, terá que haver também alguma espécie de accountabilidade pública, para que a Sim, sociedade civil e todos os interessados consigam entender. Não podemos imaginar que um judiciário vai funcionar com base em algoritmos secretos. Se isso já é complicado no setor privado, a gente já viu, mais complicado ainda no setor público. E, Caitlin, e um ponto importante, né? Talvez eu não seja tão otimista como você. Eu vejo muitos problemas nesses grandes agentes de tecnologia se dedicando a isso, porque por mais que eles digam que não vão atuar com conflitos de interesse, como é que eles vão fazer isso? Eles vão colocar é, nas cláusulas contratuais, tá bom, eu não vou disponibilizar isso. Bom, mas quem assegura o cumprimento disso? A gente está aqui acreditando, então, em soluções organizacionais internas desses agentes? Ah, não, a gente trabalha com Chinese Wall, o que a gente, coletar de dados para o Supremo, a gente não vai utilizar quando a gente estiver ofertando tecnologias para partes interessadas, para escritórios de advocacia. Como é que isso vai funcionar? E mais do que o isso, né? controle é A gente difícil. sabe que a questão grupal dessas grandes empresas ela é muito sofisticada também. Então, às vezes, também nem adianta falar, não, mas aqui é uma PJ diferente. Sim, porque o fluxo informacional entre elas percorre. Então, basicamente, por mais que eu acho que haja regras contratuais que impeçam isso, eu acho que a gente não tem instrumentos de supervisão. E na Uhum. prática, o Poder Judiciário vai ficar nas mãos dessas grandes empresas, que não Mas, necessariamente terão incentivos, né, para cumprir essas obrigações da melhor maneira possível. Então, eu sei que é uma sinuca de bico, eu também não quero dizer que isso não seja possível, mas eu tenho muita preocupação, porque para mim a gente está instituindo uma terceirização de atividades que, em princípio, são insuscetíveis de delegação. sim. E mais do que isso, a gente está instituindo essa terceirização sem as seguranças, as cautelas e as salvaguardas necessárias. Há esse discurso, né, do otimismo. E, aliás, bom a gente lembrar que, fazer aqui um breve parênteses, os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia Sim. esse ano, né, Acemoglu, Johnson, Robinson, vamos lembrar que o Power and Progress, do Acemoglu e do Johnson, é exatamente um livro que tenta acabar com esse técnico otimismo. A ideia de falar, olha, Uhum. é sempre tudo bom e etc. Vamos ver essas coisas com cuidado. E Sim. há no judiciário é realmente algo que precisa ser visto com muito cuidado. Tenho visto muito oba-oba, muitos argumentos, precisamos dinamizar, precisamos facilitar e etc. Né? Muitos discursos de determinismo.
Ah, a gente vai impossibilitar que o juiz use o chat GPT? Inclusive porque a resolução 332, que já está vigente, que disciplina a utilização de inteligência artificial no judiciário, prevê uma série de requisitos que definitivamente não são atendidos se o juiz sai consultando o chat GPT sem nenhum tipo de cuidado. Então, Sim. acho que a gente, assim, está andando muito rapidamente, né? E eu vejo isso com muita preocupação. Deixa eu fazer uma localização aqui para os nossos ouvintes também, só para que a gente possa entender, né, o que hoje tem sido utilizado no Poder Judiciário, né? Porque quando a gente fala, obviamente, né, de IA no sistema judiciário, a gente acho que já ficou bastante claro que não tem um juiz robô, né? Não vai Exato. entrar uma petição de um lado, uma outra do outro lado e sai uma decisão. A gente não pode prescindir da avaliação humana. Então, o que que a gente tem hoje, né? Quais são os sistemas que a gente tem hoje, melhor dizendo, quais são as funções, né, que são utilizadas hoje mais por esses sistemas? Primeira, que eu acho que é a mais fácil, a mais, na verdade, não é a mais fácil, né, mas é a mais proveitosa, é a própria pesquisa jurisprudencial, que Uhum, faz a avaliação de casos idênticos, né? Ou seja, como você falou, né, a gente não pode prever o futuro. A jurisprudência, ela é movimentada, né? Ela é mutante, né? A gente muda, as decisões mudam, né? Vide aí, por exemplo, o reconhecimento da união homoafetiva, né? Que foi um ganho pelo judiciário. Então, ou seja, a jurisprudência ela muda o direito, sem dúvida. Mas para trás, né? Então, esses sistemas eles funcionam como instrumentos para pesquisar a jurisprudência, para fazer uma análise de casos idênticos e, portanto, a partir daí pensar em precedentes, para jurimetria, fazer análise, né, de métricas, de quantificação, questões relacionadas à avaliação para concessão de gratuidade de justiça. Esses uhum, são alguns exemplos do que já vem sendo aplicado. Então, nada que seja muito, é, que seja relacionada com a jurisdição final, que eu quero dizer assim, com o processo decisório no fim, né? uhum, Na verdade, o que a gente tem hoje são ferramentas que auxiliam o juiz a tomar a sua decisão, a organizar, melhor dizendo, a sua decisão, né? Aí uhum, eu acho que a gente podia pegar como exemplo o Vitor, do STF, né? O Vitor, o STF, só para todo mundo aqui saber também ficar chocado com os números, né? O STF, ele recebe 80 mil recursos por ano. E, geralmente, né, o que acontece com o Vitor, né, que o Vitor, em 5 segundos e com uma acurácia de 95%, ele realiza uma tarefa que um servidor demoraria 44 minutos para realizar. Basicamente, o que o Vitor faz, e aí por isso que eu acho que é importante a gente também falar dessa questão do meu tecno-otimismo também, né? O que o Vitor faz é uma leitura dos recursos extraordinários e a identificação de temas de repercussão geral vinculados a esses recursos. Então, basicamente, ele concatena A, Lé com Cré, A com B. Ele lê e faz essa relação com a repercussão geral, com o tema de repercussão geral. pois E, é. Aí, e será que é uma coisa tão mecânica, né? Porque, veja, eu concordo com você, a gente tem que tentar separar as coisas. Então, você acabou citando aqui uma série de questões que, ao meu ver, são menos preocupantes, mas, por exemplo, uhum, quando a gente já começa classificação de processos, relatório, sugestões de decisões, saber ou não se tem repercussão e em que medida. Aqui nós já estamos saindo da IA como uma mera ferramenta. A IA já uhum, passa a ter um protagonismo grande naquele produto final que vai ser a sentença, né? Então, eu já, uhum. já colocaria esses casos num outro guarda-chuva e, portanto, pensando aí também em salvaguardas ainda mais fortes e exigentes em relação a eles, né? Até porque o Vitor também tem vários erros, né? Sim. Tudo tem isso, né, gente? A gente acha que esses sistemas são perfeitos, mas só que não é, né? Eu tenho uma questão assim que você mencionou rapidamente, mas é uma questão que me deixa um pouco temerosa, né? Mais uma vez, eu sou super otimista, acho que a gente pode pensar assim,
várias ressalvas no uso da inteligência artificial no judiciário. Mas eu pensei numa questão aqui que é a seguinte: é, quando a gente pensa, né, num Vitor ou em outros sistemas que existem hoje e que fazem essa categorização, né, essa catalogação, eu fico me questionando se isso, de uma certa forma, não engessa a capacidade da mudança de jurisprudência. Isso por um lado. E segundo, se isso não pode gerar também por parte dos advogados, né, que atuam no STF ou em tribunais em que esse tipo de sistema é adotado, se isso não geraria nesses advogados a possibilidade de identificar o algoritmo que é utilizado e, portanto, sabendo como esse sistema é aplicado, induzir, né, os seus Uhum. recursos a serem aceitos dentro de determinadas teses. Entendeu? Como se a gente estivesse falando assim: olha, o advogado ele descobriu quais são as palavras-chave que o Vitor utiliza para classificar um determinado recurso extraordinário dentro de um determinado tema. Basicamente é isso, é uma anotação, são os Eu termos, acho né? que já existe, né, Caitlin? Pelo menos a gente ouve muito de grandes escritórios, é um pouco esse discurso, né? Já, Você já já. vai mapeando como a inteligência artificial do tribunal trabalha para saber que palavras ou estratégias usadas no bojo do recurso aumentam sua probabilidade, que palavras você não pode usar de jeito nenhum, né? E Uhum. como eles têm muitos processos, isso é uma vantagem. Eles também têm muita base de dados para testar o tribunal e verificar, né, o que é que costuma dar certo, o que é que não dá, inclusive do ponto de vista estatístico. Então, na prática, me parece que isso já está acontecendo, embora, claro, ninguém vai revelar isso abertamente, né? Claro, claro que não. Pois é. Então, o trabalho que era feito, mais uma vez, né, o trabalho que era feito por 50 estagiários agora é feito por um robô que é contratado por um escritório para fazer essa leitura, né? Exato, exato, Kequinha. Então, Agora, diga, Ana. não, era isso mesmo, só para dizer que são coisas assim muito, muito preocupantes, né? E por mais que a gente pense, porque assim, eu também não quero abrir mão da tecnologia. Se possível, eu também queria um judiciário mais célere, eu também, se possível, queria um judiciário com um maior grau de acuidade. A questão é, será que a gente vai conseguir equilibrar todos esses vetores com a utilização de IA? E esse é um ponto importante. A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso aqui em outros episódios, né? E para mim, o livro Noise, né, do Kahneman, do Sibony, do Sunstein, ele exemplifica muito esse dilema, porque eles defendem o julgamento algorítmico para afastar o ruído. Mas eles Uhum. mesmos reconhecem que você neutraliza o ruído, podendo enfatizar o viés. E mais, eles estão preocupados o tempo inteiro com a acuidade, mas o direito não se preocupa só com a acuidade. E o problema da justiça? E o problema Sim. da adaptabilidade, da transformação, né? E o problema daquele turning point em que o juiz tem que chegar e falar: olha, há anos estamos decidindo assim, mas o mundo mudou e agora a gente vai ter que superar isso. Uhum. Essa é uma resposta que os autores não dão. Em vários momentos eu achei o texto, com perdão, que são autores admiráveis e eu tenho todo o respeito por eles, mas eles quase nos levam para aquelas reflexões jurídicas do século XIX, como se a única coisa que importasse para o direito fosse segurança jurídica, fosse formalismo, como se a gente pudesse quase que resolver tudo por subsunção. E a gente sabe Uhum. que não é assim, né, Caitlin? Então, para mim, é um ponto que fica sem resposta. Já deixou de ser há muito tempo, né? Agora É. tem uma outra questão que eu acho problemática, né? Na verdade é que, gente, a gente não está antagonizando aqui não, tá? Só estou trazendo aqui, eu e Ana pensamos igual, mas eu estou trazendo algumas questões aqui para a gente debater. Eu também tenho vários pés atrás com o uso da IA, pelo judiciário. Mas tem um problema, assim, gigantesco no judiciário brasileiro, que a gente sempre achou que quando o CNJ foi constituído, a gente falou, pronto, agora vai resolver o nosso problema, são os protocolos os sistemas de processo judicial eletrônico, né? Que são loucura. Cada tribunal tem o seu, né? E aí a gente tem uma questão realmente de interoperabilidade, que é problemática. Já é problemática, né?
falando especificamente, né, do processo judicial eletrônico, e passaria a ser, né, mais problemática ainda se a gente está falando de inteligência artificial e sistemas que não são interoperáveis, né? Então, pode ser que não sei, uma forma de decidir, né, é, é, administrar um processo judicial num determinado tribunal, não permita que, eventualmente, um sistema de inteligência artificial seja adotado por esse tribunal, mas seja adotado por um outro. Então, eventualmente, isso pode causar também algum tipo de disparidade, no processo judicial. Já é um problemão, né? Sem inteligência artificial, com inteligência artificial, a gente pode ter também uma nova, desculpa, perdão, um problema novo surgindo, né? Agora, diga, Ana, perdão. Não, era isso mesmo, só para concordar. Agora, me diz uma coisa, você acha que a gente poderia pensar num novo processo, uma nova teoria do processo, e aí vamos falar processo civil, processo penal, trabalhista, tanto faz constitucional, né, administrativo, que a gente poderia pensar numa nova teoria processual que baseada em princípios da inteligência artificial, quer dizer, para além da principiologia processual que a gente já tem hoje, nos códigos ou trazidos pela doutrina, a gente teria que pensar, eventualmente, na construção de uma nova teoria processual da IA. Você acha que a gente já precisa pensar nisso hoje como regulação mesmo, regulamentação? Por exemplo, o projeto de lei 2338, né, que é o Marco Geral da Inteligência Artificial, ele não fala de processo, fala muito, de uma forma bastante, fala dos princípios e tal, mas não fala exatamente sobre a temática do processo. Você acha que isso seria necessário a gente trazer para o debate? Ou seja, pensar num processo, uma teoria do processo na IA e teoria do processo, principiologia processual nova? Essa pergunta é muito interessante, Caitlin, porque das duas, uma. Ou a gente vai ter que ressignificar vários daqueles princípios que foram construídos para um mundo não digital, como é o nosso, Uhum, né? O que é paridade de armas, devido processo legal, juiz natural, tantas e tantas coisas sobre as quais a gente já falou. Ou talvez a gente tenha até que pensar em outras garantias, como a própria questão da transparência na utilização da IA. Me uhum, parece que sem essa transparência, sem inteligibilidade, a gente simplesmente não consegue nem mesmo fazer o diagnóstico, até para saber se os princípios atuais do processo eles dão conta do desafio, ainda que com as devidas adaptações ou ressignificações, ou se a gente precisaria chegar nesse estágio que você mencionou, de pensarmos até mesmo, né, de um novo devido processo legal uhum, digital, né? A partir do momento em que parte, judiciário, todos se utilizam dessas tecnologias, como é que a gente vai precisar organizar a disputa por aquilo que tem que continuar sendo a disputa pelo melhor direito dentro desse contexto? uhum. Então, é uma grande pergunta, minha amiga, e eu te diria, não consigo nem imaginar o início de resposta dela, porque antes a gente vai precisar focar no diagnóstico. Eu diria que se a gente pensar, né, se a gente faz essas reflexões, né, do tipo que a gente está tendo agora, né, a gente poderia, inclusive, pensar que o uso da inteligência artificial desses sistemas violaria o devido processo, né? Pois é. Violaria o princípio da ampla defesa, né? A depender da forma como é aplicado, a gente teria aí até uma possibilidade de arguição de uma inconstitucionalidade, violação da própria Constituição, dos princípios constitucionais, enfim. Isso aqui tudo falando em tese, né, Ana? Porque a gente ainda está, acho, não pouco maduros em relação ao uso da IA no judiciário de forma, enfim, a permitir uma interpretação. Mas eu acho, em tese, falando em tese, a gente poderia, inclusive, argumentar violação do devido processo, justamente se a gente chegar à conclusão de que a tecnologia está substituindo, né, o juiz Uhum, humano. é isso. É isso. Agora, Ana, e o chat GPT, hein? Pois O é. chat, E o chat GPT? chat GPT, porque Hum, a gente vê, né, bastante anedótico, né? Assim, a gente vê bastante.
Mas assim, Todo o santa semana. ChatGPT, eu já até escrevi um artigo sobre isso, Sim, sim. diante de um artigo do CNJ, e eu digo, olha, aqui a questão não é nem de conjectura. A questão é você pegar a resolução do CNJ que já existe. Não estamos diante de um vácuo normativo aqui. E olha, é uma resolução que prevê uma série de obrigações e parâmetros que teriam que pautar qualquer tipo de utilização de inteligência artificial no judiciário, seja as que são disponíveis publicamente, sejam as que são desenhadas especificamente para o Poder Judiciário. O Uhum. ChatGPT, obviamente, não atende a nenhuma delas. Eu cheguei a colocar um quadro. E já que você mencionou uma tabelinha ali, pegar o requisito tal, não atende. Por que que não atende? E uma das minhas preocupações nessa audiência pública do CNJ era dizer isso, é dizer, olha, o CNJ está querendo regulamentar, mas já existe uma regulamentação, ainda que básica. Então, o coerente seria respeitemos a regulamentação que já existe até que venha uma outra. E não essa posição do CNJ que até hoje eu não entendi, acho que foi falta de coragem, né, em relação a isso. Parece que sempre que a gente está querendo restringir o uso de tecnologia, nós somos contra a inovação, estamos sendo contra o progresso, somos jurássicos, etc. Mas era Uhum. isso que se esperava, ao meu ver. Né? Ou então você joga fora a resolução 332. Então, o CNJ ficou, ao meu ver, no pior Em dos cima mundos. do Eu muro. tenho uma resolução que eu não aplico, Uhum. eu deixo a banda correr solta enquanto eu regulamento? Como assim? Sim. Não faz sentido esse tipo de posição, né? Pelo menos é o que eu É, acho. eu não sei se foi uma, não sei se é uma posição não corajosa. Eu acho que é um pouco uma tentativa de ver como que vai, como que esses sistemas, é como se a gente estivesse diante de uma autorregulação, né? Um freio, um auto-freio ético das pessoas, uma confiança de que as pessoas não vão utilizar, e a gente sabe que isso não é verdade, né? As pessoas utilizam o chat GPT, o escritório, o advogado, o defensor público, o promotor de justiça e o juiz utilizam. É natural que se utilize. O problema é não dizer que usou, e o problema é não fazer a revisão, com criação de, enfim, falsa doutrina, falsa jurisprudência, etc, etc. Gente, a Ana, o artigo que a Ana está mencionando é o artigo que ela publicou no Jota, se chama Chat GPT e sua utilização pelo Poder Judiciário. Foi publicado no dia 17 de julho desse ano, de 2024. É lindíssimo. Tem a tabela lá para vocês verem, fazendo a comparação, a crítica. Vale a pena, viu? Depois a gente vai colocar o link no site para vocês acessarem. É isso aí. Podemos até não concordar. Agora, é muito interessante que, por exemplo, até os conselheiros com os quais eu debati, em nenhum momento eles me explicaram por que que a resolução 332 não estaria sendo descumprida. Né? Eles falaram, por uma questão, a gente está normatizando, mas o ponto é esse, né? Hum, é. Isso. É, Bom, então acho que a gente chegou aqui a um momento em que a gente precisa refletir qual é o caminho que a gente vai tomar no nosso judiciário superlotado de processos. Se a é, gente vai considerar a inteligência artificial como uma grande salvação para diminuir o número de processos, ou o número de ingressos de processos, se, por outro lado, essa inteligência artificial ela vai servir como um impeditivo do acesso à justiça ou como uma forma de impedir um devido processo legal, uhum. né? E outros princípios processuais, e como é que a gente vai poder fazer com que ao mesmo tempo, né, permitir o uso desses sistemas e proteger a própria soberania e interesse público, soberania do Estado, interesse público do judiciário no julgamento dessas ações, né? É, porque aqui Fica tem essa duas. dúvida aí. E eu acho que tem duas advertências. A gente não tem respostas prontas, mas qualquer política pública complexa e utilização de inteligência artificial no poder público, não é só no judiciário, né? É no Sim, poder público como um todo, talvez especificamente no judiciário, é política pública baseada em nuances. Não é sim. algo sujeito a trade-offs absolutos, ou é segurança ou é justiça, ou a gente resolve o problema da morosidade do judiciário, ou a gente. Não, a minha preocupação é essa, né? Também não Hum, adianta dar agilidade ao judiciário com
violação à proteção de dados, com alucinações, com discriminações algorítmicas, com o engessamento do judiciário, com Uhum, a paralisia, por assim dizer, da atividade jurisprudencial. Isso não é uma solução interessante, né? A gente tem que trazer as máquinas para melhorar a nossa vida. Não adianta e ficar com esse raciocínio, mas do jeito que está também é muito ruim, aí a gente vai partir para um outro cenário de algo também muito ruim, porque pelo menos é mais rápido. Então, eu uhum, acho que realmente aqui a gente precisa sair um pouquinho desse maniqueísmo e encarar uhum, esse assunto com a seriedade e a delicadeza que ele envolve, né? uhum, Pode haver situações distintas. Por exemplo, Caitlin, eu não sei você, mas eu imagino assim, num futuro próximo, talvez para causas patrimoniais de pequeno valor, um cenário em que as partes optem por serem julgadas, por exemplo, por um juiz robô. E tá tudo bem, né? Se é uma coisa de pequeno valor, é disponível, foi amplamente informado, de repente ali as partes, né, paritárias, sem nenhum tipo de pressão, elas quererem na sua análise de risco falar, ok, prefiro resolver logo, aceitando inclusive os limites e as restrições da inteligência artificial. Tudo bem, de repente, nesse nicho específico, a gente aumenta a utilização da inteligência artificial. Mas veja, um país desigual como o Brasil, a gente tem uma série de partes que não conseguem nem entender essa dinâmica. E as causas que uhum, não são patrimoniais, que dizem respeito a direitos indisponíveis. Se estamos falando de um tribunal como o Supremo, é o último grau de jurisdição, o tribunal mais importante do país, todos podem errar que passam por uma instância recursal, o Supremo não. Quer dizer, isso não deve mudar de figura? A interpretação da Constituição dá para a gente dizer que aqui a utilização de inteligência artificial é a mesma, de repente, numa disputa de vizinhos sobre regra de condomínio, e, né, algo que, enfim, em razão da sua simplicidade, de não envolver questões constitucionais e tal, talvez pudesse se adequar um pouco mais a essa lógica. Então, acho que a gente sim. está misturando muito assunto, tentando ver uma realidade muito heterogênea a partir de uma só lente, e isso tem me preocupado, sendo bem sincera. Eu vou trazer aqui só um exemplo do que você falou, porque eu acho que é importante, né? Questões, direitos disponíveis, patrimoniais e custos, né? De baixo valor e tal. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, junto com a PUC do Rio, eu sou professora da PUC, então eu vou fazer um merchan aqui da minha universidade. A gente desenvolveu uma plataforma chamada Mais Acordo. Essa plataforma é uma plataforma ela é uma plataforma de resolução online de disputa, o tal do ODR, né, Online Dispute Resolution, e é um sistema de adesão, obviamente, né, livre, que está sendo aplicado hoje com um único fornecedor, é uma relação de consumo, um único fornecedor de serviço, que é a Light, que é a fornecedora de serviço de energia elétrica do Rio de Janeiro, e para uma questão específica, que é uma. Na verdade, são casos pré-processuais, né? Precisa de adesão e tal, mas é uma questão muito específica a que tem a ver com debate sobre, resumidamente, questões de relógio, de marcação do relógio, que vai desde questões de furto de energia elétrica, né, o famoso gato, até questões relacionadas à cobrança indevida de energia, né? Enfim. Então, esse é um sistema que é um chatbot que funciona através de anotações, funciona através de inteligência artificial, mas o valor é ínfimo, é pequenininho, é coisa, né, pouca. Tem um advogado que vai atuar, né, aqui, mas é uma situação que você sai, você, né, assumindo, o consumidor, né, assumindo interesse em fazer essa resolução, ele em poucos minutos resolve a questão dele. Obviamente que tem um trade-off aqui, mas é uma situação que é um exemplo, né, na verdade, do que você trouxe, né, para questões de pequena monta, direitos disponíveis, rapidamente solucionados, pode ser questões pré-processuais, podem ser realizadas pelo próprio judiciário e depois ser homologadas, né? Esse eu acho que é um bom exemplo, né, de uma boa aplicação, né? Concordo. É, Como, mas é isso. Nem, exatamente, ainda mais em nem relações paritárias, né? Só fazendo uma ressalva que
Eu acho que em algumas questões de consumidor, as questões trabalhistas, isso também precisa ser visto com cuidado, né, Sem mas dúvida, sem sigamos. dúvida. Então é isso, gente. Obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E lembrando que vocês também podem ouvir os outros episódios na plataforma de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Boa noite, até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada pela atenção.